Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família. Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde. Mais uma vez no ar, pela sua Rádio 9 de Julho de São Paulo, o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso amigo, nosso Padre Aldo Lima, Padre Aldo Lima, que hoje está trabalhando na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vila Souza, bem próximo aqui da rádio. Quem quiser ver o padre de perto, pode ir lá, não tem problema. Olha, ele é gente fina, ele conversa, bate um papão danado. Pode ser depois da celebração, não tem problema. Além de tudo, é uma celebração, não menosprezando as outras, mas cá para nós, muito bacana, muito dedicada à espiritualidade da nossa família. Se você quiser ligar pra gente nos dias normais, 3932-1600, onde terá sempre uma pessoa para atender. Ou pode ligar através do WhatsApp 11-983719681. Cairá exatamente na nossa mesa. Hoje não, repito, hoje está sendo gravado. Pode ainda escrever pra gente através de Família Fonte de Amor e Vida, @radio9dejulho.com.br ou através das redes sociais, facebook.com/Família Fonte de Amor e Vida. Ou se preferir, pode escrever pra gente. 80-115 São Paulo, CEP 031-95-970. E ali você pode escrever, mandar sugestões pra gente. Pode falar do seu aniversário, do seu casamento, aniversário de casamento, e assim a gente vai ficar contente. Por que contente? Porque nós temos ouvintes do lado de lá. Nós não existimos, nosso programa não existirá sem a vossa participação, sem a vossa presença. Irmãos e irmãs, nós queremos neste instante pedir a sua autorização para nos aproximarmos de você, no seu local de trabalho, na sua atividade normal. Você que está viajando, muito cuidado, porque o carro é algo para o transporte da família, mas não é brincadeira não. Se estiver chovendo, então, pelo amor de Deus, cuidado, a família é mais importante que nada. Em outros programas nós falamos e vale a pena. Um momento de oração muito importante, todas as vezes que você viaja, é pedir que você está atento ao volante, mas pedir à sua esposa, à sua filha, que coloque a mão sobre você e faça uma oração, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, vamos em frente. Todas essas orações nos levam em contato a Deus. E neste momento, então, vamos fazer o seguinte, lembrar de Mateus 18:20, que diz o seguinte, 2, 3, 4, quantas pessoas forem necessárias, estiverem presentes e reunidos em nome de Deus, ele estará presente. Por esta razão, vamos convidar o Padre Aldo para que juntos façamos a oração do Divino Espírito Santo. Padre Aldo. Queridos ouvintes, mais uma vez aqui reunidos, queremos que a catequese desta tarde seja derramada no meio da sua família, na sua vida cristã, que possa ser um contributo para o seu crescimento espiritual. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, então nós queremos voltar nesta tarde. Você que nos acompanha, ou você que ligou o rádio agora, está sintonizando aí a Rádio 9 de Julho. Nós temos dedicado há algum tempo já uma atenção aos documentos do Papa Francisco, de um modo especial. Já foi dedicado também alguns programas a um documento Familiares Consórcio, que é do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Nesta tarde nós vamos retomar aqueles pequeninos trechos que são profundos, que dá espaço para a meditação da vida familiar, que a meditação que o Papa Francisco fez está no documento Gaudete et Exultate. Nome difícil, mas traduzindo é Alegrai-vos e exultai. Tem um subtítulo, Chamados à Santidade. Portanto, este é o tema, sobre a santidade. Se a gente quiser
assim intitulado de uma forma diferente. E dentro deste documento o Papa elenca as bem-aventuranças lá de São Mateus, capítulo 5, e Lucas 6, Mateus 5, 3 ao 12 e Lucas 6, do 20 ao 23. E nós já meditamos pelo menos 2 destas bem-aventuranças, e agora nós retomamos a partir do número 90 desse documento, que você pode encontrar nas livrarias católicas. A gente pode citar aí os nomes: Loyola, Paulo, Vozes e etc. Você encontra com Paulinas. Essa publicação CNBB, também uma editora, além da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos falar então desse caminho da felicidade. O Papa alerta que para viver o Evangelho, a gente pensa que viver o Evangelho está perto de Jesus, como diz o Pai Nosso, escrito aqui na camiseta da Iáscara, livrai-nos de todo mal, amém. Nós concluímos assim o Pai Nosso, e de repente a gente vai percebendo que o mal é uma realidade humana e que esse mal às vezes bate a nossa porta, e nós temos que ter forças, procurar a felicidade mesmo diante das tempestades da vida, sermos felizes. Então é o Papa dizendo: felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. É o tema desta tarde. Vamos meditar como será possível você sendo perseguido por causa da justiça. Interessante aqui, porque deles é o reino do céu. Perseguido e serei feliz. Vamos meditar sobre isto. Ana Paula e Diogo, eles voltaram aqui, fazem parte já da nossa equipe, e eles vão contribuir com esta catequese. Então nós vamos começar com a Ana Paula. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Padre Aldo. Nós vamos então dar continuidade, ao tema das bem-aventuranças. E o Papa Francisco muito sabiamente inicia, falando sobre as perseguições. Ele diz que ser cristão no mundo de hoje já implica estar na contracorrente. Então essas são palavras que constam na exortação, que ele publicou em março deste ano. E ele diz assim: o fato de seguirmos Jesus nos transforma em pessoas que questionam a sociedade com a sua vida, pessoas que incomodam. Então eu queria começar assim, convidando nossos ouvintes, a fazer uma pequena reflexão, um paralelo entre o que propõe nosso Senhor Jesus Cristo e o que propõe o mundo de hoje, como cultura mesmo, e que nós estamos imersos nessa cultura. Então, por exemplo, se nós pararmos para pensar, nós vivemos em um mundo materialista que valoriza o ter, esse ter que se transpõe à lógica, das relações. Então, se materializam as relações, E o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina, Em contrapartida, Ele ensina a simplicidade, o desapego. E o Senhor jamais descartou pessoas, Como no mundo de hoje nós vemos como isso acontece. Mas o Senhor acolheu, perdoou, amou até o fim. O outro ponto, da nossa cultura, que se contrapõe aos ensinamentos do Senhor, Nossa cultura valoriza a aparência, o status, o poder. E o Senhor, nasceu num estábulo, deitou sobre palhas. Tem aquele episódio, da última ceia, em que ele se abaixa aos pés dos discípulos. O Senhor se faz servo. E no mundo de aparências, onde prevalece a vaidade, o que nós somos por fora, nós vemos o Senhor, ele se desfigurou na cruz. Então olha a diferença, meus irmãos e irmãs. Também na cultura egocêntrica, que nós vivemos hoje, essa cultura voltada, cada um voltado a si mesmo, ao fechamento, ao isolamento até mesmo, Então nós vivemos isolados. E o Senhor o que prega? Prega irmos ao encontro do outro, dar a vida pelo irmão. E também, um ponto muito interessante, se nós pararmos para pensar, hoje em dia nós buscamos muito a satisfação pessoal de uma forma frenética, enlouquecida.
buscamos a felicidade instantânea, no aqui, no agora, e a negação de qualquer dor, né? Então evitamos a dor, evitamos o sofrimento. E o Senhor, né, em contrapartida, nos convida a renunciar ao mundo, a tomar a nossa cruz, a segui-lo. E a felicidade, né, que muitas vezes buscamos nesse hoje, aqui, agora, como Jesus nos coloca, né, ela não se concretiza aqui, nesse mundo carnal, material, mas é sobretudo na nossa morada eterna, né, que o Senhor tem nos preparado no céu. Então tudo isso, todos esses pontos, se nós começarmos a pensar, realmente fundamentam o que o Papa Francisco nos coloca, né? O fato de ser cristão já nos torna pessoas que estão contra a corrente, pessoas que incomodam. Muito bem, você que nos escuta, de repente você agora pode ir meditando qual que é a perseguição que você está sofrendo. Às vezes não são perseguições de um esquema político organizado, arquitetado, ou perseguição lá do seu chefe na grande empresa. Às vezes você pode ir meditando que a perseguição, ou por uma falta de um entendimento, né? Será que a perseguição é divina, né? Será que é Deus que me persegue? Por que minha vida não prospera? O que será que eu tenho? Por que minha família, né, não tem pessoas, membros ilustres, bem formados, eu que lutei tanto? De repente, a sua perseguição pode ser uma outra, e nós precisamos compreender de que perseguição nós estamos falando. Padre Aldo, a perseguição poderia ser entendida hoje como a pressão que a sociedade exerce sobre aquele indivíduo que procura um caminhamento, mas na verdade a sociedade como um todo, ela é divergente daquele assunto, e ele, ao persistir no caminhamento dele, ele é pressionado no dia a dia. O excesso de compra, o excesso de venda, o excesso de não poder sair em razão de falta de dinheiro. Essa perseguição pode ser considerada uma pressão também? Dentro do pensamento do Papa, aquele que a Ana expôs, só em ser cristão, porque o cristianismo é um modo de viver, não um ritual, não é uma busca de coisas ou status. Só pelo modo de viver, se de fato você põe o seu cristianismo na pauta do seu dia, na sua vida cotidiana, nas suas relações de trabalho, aí já vai nascer. Aí aparecerão um atrás do outro te perseguindo, se você não faz o jogo, né? Aqueles que manobram, mandam, manipulam. E se você apresentar o evangelho como critério da sua vida, pronto, a perseguição ela vai aparecer. Os pontos de contradições já irão aparecer, porque de fato assumir o cristianismo é colocar-se aí num ponto divergente, né, de uma pseudo-ética e falso comportamento, porque não visa o bem do todo, visa o bem, aquilo que a Ana bem apresentou aí, de uma cultura voltada para o umbigo, né, os ególatras, né, pessoas que têm carinha de anjo, mas todas as suas ações são voltadas para si. Ela se defende, ela só pensa no seu quarteirão ou no seu quintal. Falta esse universalismo, né, cristão. É o bem do todo, é o bem da casa, né, é do ethos, né, é da morada inteira, né. Então, só começando por aí, se você de fato é cristão e apresenta os critérios de ação de Jesus, a sua perseguição, meu caro, minha cara, ela vai aparecer. Não tem jeito. Mas, Diogo, vamos avante, porque a carta do Papa é longa, profunda, amada. Papa Francisco, que tem um estilo todo, esta exortação é para tocar ao coração. É ele que toca o coração. Vamos adiante, apresentando aí este desafio do ser católico, do ser cristão, para enfrentar com bravura, né, as perseguições. Amém, Padre. Uma boa tarde a todos que estão escutando a gente, que está aqui com a gente, participando desse encontro de oração, de catequese, mas também de espiritualidade. E nós, nessa espiritualidade, Padre, católica, para começar aqui minha palavra aqui acerca disso, invocar a intercessão dos mártires, daqueles que foram perseguidos
e que morreram por causa da fé cristã, que morreram mesmo, que deram a vida. Começar dos apóstolos, depois Paulo, que assim que assumiu o cristianismo na vida dele, começou o caminho, logo já começou a ser perseguido. Então é inerente, né, do cristão católico assumir a condição de cristão. Eu acredito no Senhor, né? Vir pela parte do mundo, pela parte da sociedade, pela parte do sistema político e econômico, essa perseguição. E cerca disso, padre, tem a promessa do Senhor, né? Felizes os que são perseguidos ou oprimidos, igual o Rubens falou, assim, essa pressão, que na verdade é opressão, é uma opressão a mais. A pressão é normal do dia nosso. A gente é pressionado para ter resultado, é pressionado para dar frutos econômicos, é pressionado de todas as formas, mas quando é o cristão, ele é oprimido por conta de tudo isso, mas porque essencialmente ele é cristão. Isso é uma realidade, ponto. E padre, aqui eu preparei nesse sentido de que é muito visível isso para o cristão quando ele, de fato, ele tem fé. Quando ele abraça a fé, o batismo dele, né? E esse abraçar a fé é conformar a vida, a alma, conformar as suas atitudes ao Evangelho, ao nosso Senhor, que se encarnou, foi humano, e Ele é o nosso modelo. Sem essa conformidade, fé e vida, né? Fé e vida, e aí entra muito daquele programa que a Yáscara e o Josimar comentou com a gente sobre o Evangelho, a espiritualidade do casal. Fé e vida, a fé do casal, vivida na celebração da Eucaristia, vivida nas novenas, vivida no Santo Terço, na espiritualidade do casal. Mas o casal são duas pessoas, homem e mulher. O homem é chamado a ter aquela sua fé particular, essencial, e a mulher também. Quando isso é assumido de forma integral e conforme com o nosso Senhor, gerando compromisso, fica mais, não vou dizer fácil, mas confortável viver essa perseguição. A Aninha colocou aqui uma coisa interessante, né? Todas essas realidades, o egocentrismo, a busca frenética pelo prazer, as demandas do mundo, as mazelas do mundo que a gente está imerso, que acaba afetando a nossa fé. Quando a gente está com a fé fraca, vacilante, a gente vai se tornando morno, parcial, seletivo, e aí a gente entra numa mediocridade cristã, que é abraçar, assumir uma fé que nos convém, né? Assumir como se fosse um mercado. Deixa eu ver a fé que eu vou assumir hoje aqui. Essa aqui. Vou assumir essa. E aí e fica daquele jeito. E cristão não é chamado a viver de conveniência, de uma fé de conveniência. Cristão é chamado a viver a experiência do Espírito Santo, que dá o sentido de vida. É o contrário, né? E para a gente, dentro disso, padre, para finalizar, por medo de perseguição, por medo de opressão, por querermos ser aceitos nos lugares em que a gente está inseridos, a gente deixa de ser cristão. E vai assumindo uma fé que convém, que se adapta ao lugar. Isso é. Então, o primeiro ponto aqui desta primeira parte do nosso programa o Diogo ainda tem uma palavrinha para completar. Tem, padre, porque assim, quando acontece isso, a gente fica em cima do muro. E em cima do muro tem uma historinha, né? Que é assim, tem um muro, a gente está ali em cima, de um lado do muro tá os anjos de Deus, do outro lado tá o próprio diabo com os encardidos dele, e os anjos de Deus fazendo assim: desce daí, filho, vem para esse lado. Do outro lado você já sabe que tá ruim, vem para esse lado, desce. Aí o cristão ficava ali em cima do muro olhando, e o diabo lá: você não vai descer? Pode descer, aqui tá bem tranquilo, tá legal. E os anjos lá: vem, desce para esse lado, vem aqui tá o reino de Deus, tudo, mas você vai sofrer um pouco, mas coragem, você vai vencer e tal.
E ele olhava assim do outro lado, o diabo ainda não fazendo tanta força. E ele ficou intrigado com isso e perguntou pro diabo, falou: eu tô vendo uma luta aqui para eu descer do muro desse lado e você não tá fazendo nada. Ele falou: não, fica tranquilo aí, porque esse muro é meu. Então o cristão é chamado a linha divisória, muro, a incerteza já era dele. Já era dele. Então, pra gente, né, e tem umas frases, até fala assim, você que tá escutando a gente aqui, né, chamam às vezes, como ele fala, ridicularizados, do cristão Raimundo. Já ouviu falar dessa, Rubens? Não. Cristão Raimundo. Conta a história do cristão Raimundo e a gente vai pra você é o pé na igreja e o pé no mundo. Cristão Raimundo, Não pode, gente. Não pode. Misericórdia. Então, vamos lá, padre. Perseguições, se você quer seguir o comportamento de Jesus, você vai enfrentar contrariedades. Esta é a perseguição concreta da vida, né? Mas o Papa vai dizer, mesmo assim, você vai encontrar o sentido da sua felicidade. Vamos agora ouvir uma canção para meditar tudo isso, tantas histórias bonitas, tantos exemplos, como você enfrentar as perseguições do mundo e ser feliz. E o importante é prosseguir e persistir. Vamos ouvir Tudo Posso com Celina Borges. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. Aquela dor do que ficou, vou me lembrar.
Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e Casais Amigos. Olá, meu amigo, muito boa tarde mais uma vez. Você continua no nosso programa pela 9 de julho de São Paulo, 9 para os outros, para nós é mais que 10. 9 de julho, programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, e sempre coordenado pelo nosso amigo Padre Aldo Lima e com a colaboração dos casais amigos que, como hoje aqui presente, temos o Diogo e a Aninha, que estão todos eufóricos, mas falar de Deus, falar a verdade, é a coisa maravilhosa. Falar de Deus é falar da maior santidade que o universo possui. Então, as palavras fluem. O cidadão ainda me conta, tinha uma história da mureta aqui do Raimundo, é Raimundo, né? A história anterior, um pé, não? E o outro no mundo, tudo bem. Desculpem aqueles que têm nome de Raimundo, é só um exemplo. É só um exemplo, é uma fixação. E se tivesse outro nome que daria certo, a gente colocaria. Raimundo, perdão, tá? E a dona Raimunda, que é a nossa ouvinte. Dona Raimunda, que está lá no Parque das Árvores, olha, muito obrigado pela sua presença de sempre. Não é o caso dela, né? Não é o caso dela, não é dona Raimunda, a senhora é só a nossa ouvinte assídua com a graça de Deus. Nos trabalhos técnicos hoje, o Wellington está aqui dando a sua colaboração, muito obrigado, e você pode continuar participando nos dias normais, 39321600, sempre terá alguém para te atender, ou então pelo WhatsApp 1198371961, pode ainda escrever para a gente através de Família, Fonte de Amor e Vida, radio9dejulho.com.br. Pode buscar nossos programas que estão lá desde setembro de 2016, muitos programas à sua disposição, temas variados, maravilhosos, todos feitos com carinho, com o melhor tempero que nós gostamos de colocar à sua disposição. Pode escrever ainda através da Caixa Postal 80115 São Paulo, o CEP é 031 95 970. Mande suas orações, pedidos de avisos sobre batizados, casamentos, aniversários. É muito importante a sua presença. Sem você nós não conseguimos nada. Você queria falar sobre restaurante ou pensar sobre restaurante? Faça esta visita na rua João Cachoeiro 263, ali no Itaim Bibi. Verduras e grãos sem agrotóxico. Preço então, gente, maravilhoso. Durante a semana, se você não pode ir no final de semana, vá durante a semana. Você que trabalha nas imediações, ou então passe por lá. A fome apertou? Chegue no restaurante e você vai ver que beleza. Comidas a preços camaradas. Comida à vontade a R$31, feriados R$42, um pouquinho mais caro. Se você quiser fazer uma reserva, fale com o Américo, ligue pelo telefone 3979-7578. Mas a sua história era, eu já sei, você quer alugar um apartamento, uma loja comercial na Moca ou região, ligue então para 2796-5776. 2796-5776, fala com o Vanderlei. Gente fina, barbaridade. Suas compras diárias ou mesmo mensais, procure Supermercado da Vó. Supermercados da Vó, um nome carinhoso. Não é só para a vovó, é para a família toda. Se você quiser descobrir a loja mais próxima da sua casa, é só entrar em www.supermercadosdavó.com.br e você vai localizar onde fica. Padre Aldo. Queridos ouvintes, chamados à santidade é o tema da carta do Papa Francisco. Alegrai-vos e exultai. Estamos falando sobre a bem-aventurança. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Está lá no número 90, a carta é numerada por números. Os documentos oficiais são sempre escritos assim, por parágrafos, alguns longos, outros curtos, bem fácil. O Papa Francisco escreve ao seu alcance, com muita simplicidade, com exemplos concretos. Estamos aqui com a Aninha, Ana Paula e Diogo, falando sobre os meios, né? Como ser santo, como encontrar um caminho de santidade, como enfrentar as perseguições, as contradições, apesar e conviver no meio deste mundo, né? Sendo cristão, apresentando com fineza, com educação, sendo um conciliador, um mediador de conflitos, né? Porque
apresentar a ética de Jesus, o comportamento de Jesus, é você também. A violência, ela não gera nada. O segredo aqui é você ser um fino, né? Um elegante evangelizador, apresentando Jesus com classe, com sabedoria, com elegância, com candura na voz, não apresentando argumentos violentos, né? Porque isso não vai adiantar. Ao contrário, vai criar separação. O exemplo de certas pseudos igrejas evangélicas que a pauta dos cultos é semear ódio entre os cristãos. Isso não é cristianismo. Então, Jesus está dizendo que você será perseguido, mas essa perseguição será sinal de felicidade. Coisa boa é consciência tranquila, né? O apóstolo Paulo termina o seu ministério dizendo: eu preguei tudo o que sabia. O evangelho foi pregado. Ele vai narrar o que ele passou, mas termina a sua carreira com tranquilidade. Estamos falando destas coisas, então vamos lá. Diogo, Ana Paula, o que é que convém ao cristão? Como ele deve se portar no meio deste mundo? Como ser, portanto, enfrentar as perseguições por causa, diz aqui o evangelho, hein? Por causa da justiça. Veja, se você está sendo perseguido porque você aprontou, isto não é bem-aventurança. Se você está sendo perseguido na sua família porque você não foi um construtor de paz e foi construtor de encrencas, isso não é bem-aventurança. Não tem felicidade aí não, viu? Tem sofrimento, carregue a sua cruz. Jesus está dizendo outra coisa, porque você quis apresentar a justiça do reino. Continuemos aqui com o casal, com a catequese deles também. Então, o que convém ao cristão, né? Como o Padre Aldo nos perguntou, primeiramente nós pensamos que é assumir a nossa fé, de fato, verdadeiramente, né? Porque ser cristão não é dizer ter fé. Como o Diogo já falou, é se conformar a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se comprometer com Ele, com a sua palavra, com o próximo. E como já foi mencionado um pouquinho anteriormente, né? Infelizmente hoje nós temos esse receio como cristãos católicos, né? De nos posicionar como verdadeiros católicos. Então a gente vive uma fé, como disse o Diogo, um pé na igreja, um pé no mundo. Podemos imaginar um barquinho, 2 barquinhos também, um pé em cada barquinho. Não vai dar certo, né? Insustentável ser cristão só na teoria, né? E ter essa vida dividida. Santa Teresinha dizia que Deus não quer um coração dividido, Ele quer tudo ou nada. Então, primeiramente, ter essa decisão de vida, né? Esse compromisso com o Senhor. E a grande crise, né, de viver a nossa fé assim, é que nós vivemos uma fé que convém, uma fé morna, parcial. Então nós escolhemos aquilo que nos convém, selecionamos, né? Então, até aqui eu aceito o que a igreja prega. Isso aqui eu não concordo, né? Então, eu sou a favor disso, a igreja é contra, mas eu sou a favor, pessoalmente. Então, assim, tem pontos que nós devemos ser dóceis, ser abertos, né? Abraçar a nossa doutrina, abraçar a nossa fé de fato. E a gente até poderia incomodar muito mais, né? Se nós vivêssemos a nossa fé de forma verdadeira mesmo. Diogo, vamos adiante, apresentando aí para os nossos ouvintes como um cristão que está certo, assumindo o evangelho, a perseguição aparecerá. Vamos então apresentar aos ouvintes como ele deve se proteger, como ele deve enfrentar, como ele deve se portar diante das adversidades da vida, a partir daquilo que ele prega, daquilo que ele vive. Então, padre, vamos lá. Nós omitimos, né, como católicos, quando que por ter uma palavrinha que às vezes ela é confundida, chamada respeito humano. Esse é um problema, porque deixamos entrar em nossos lares programas e músicas, por exemplo, que não agradariam o nosso Senhor Jesus Cristo, que são contrários aos ensinamentos, aos mandamentos do Senhor. Temos receio de que pensem que somos fanáticos. Olha isso. Isso é muito latente, isso para o cristão católico, quando ele é chamado a se posicionar. Você
pode perceber, padre, qualquer religião, quando emite uma opinião, fala, não, tudo bem, ele é isso, ele é aquilo, tal. Quando o cristão católico emite uma opinião, por ela ser verdade, porque está embasada na moral católica, na fé de nosso Senhor Jesus Cristo e no Evangelho, automaticamente ali fica essa impressão de que somos fanáticos, né? E isso é complicado, porque quando gera esse rótulo de cristão fanático, porque o católico deu a sua opinião pela moral, igual o Papa Francisco esses dias, quando foi perguntado para ele acerca das diversificadas famílias que hoje há no mundo, e ele categórico, ele foi ali categórico, mais dócil, falou a verdade. Ele falou, olha, em todas essas famílias existe uma que é a da vontade de Deus, que é o homem e a mulher, que é a família feita pelo homem e pela mulher, o homem, mulher, mulher. Pronto. Bastou ele falar isso, padre, lá em Roma, que todas as mídias sociais começaram a persegui-los, oprimir ele. Por quê? Porque ele falou uma coisa coerente com aquilo que ele acredita, e porque ele é católico, né? E isso ele foi além do respeito humano. O respeito humano é assim, Rubens, quando você não... a Yascra e o Josimar, para mim, essa é a família de Deus. Ele está falando, ouvintes, Yascra e Josimar, porque eles estão aqui no estúdio, nós estamos gravando esse programa. Ou eu e a Aninha, perdão, okay. Padre. Nós somos uma família, de acordo com a palavra de Deus, cristã. Se vem outro tipo de família e eu não reconheço isso como cristã, pronto. É um problema. E isso é um respeito humano que a gente tem que avançar. Isso vai gerar perseguição? Gera opressão? Gera. E isso mas a gente não pode se acovardar, né, padre? E outra coisa, né, Diogo, que você estava falando, é uma realidade. O Papa não criou as famílias. As famílias existem antes do Papa. E quando o Papa disse a respeito da família, ele estava falando, se referindo a uma família existente. Exato. E ele é obrigado a falar sobre uma coisa que está à frente dele, que ele está vendo e que ele está observando. Se ele criasse uma família diferente, o Papa não seria real. Como ele falou de uma realidade, o Papa, para aqueles que querem distorcer, é irreal, porque acabou protegendo o A ou B. Aninha pode falar que tá um debate bom, não? Tá sim. Vamos defender a fé. Então, trazendo um pouquinho para o nosso concreto, né, da vida familiar. Quando a gente gera essa polêmica, vamos dizer assim, né, nós somos sujeitos a essas perseguições leves ou mais graves, né, quando a gente se assume mesmo, como o Diogo mencionou, quando você no seu lar não permite que entre certos programas, certas músicas, né. Nós, por exemplo, na pequena recepção que nós fizemos, o funk. Pois é. O funk que está entrando de uma tal forma nas famílias e pegando as crianças, que gera aquilo que é a perversão da sociedade, que é a perda da inocência. Então, quando a gente fala assim, felizes sois vós porque serão perseguidos por causa da justiça, hoje a justiça é não permitir que certos programas, de fato, e dê nome a esses programas. Fica muito vago, padre. Sim. Nós vamos concluir o pensamento dela e a gente volta, tem uma palavrinha ainda. Algumas músicas, por exemplo, né, como o Diogo falou agora, só que no nosso casamento, por exemplo, nós fizemos uma pequena recepção, né, e nós falamos com o DJ, falamos, certas músicas nós não queremos, porque não são de acordo com a nossa fé, né? Isso assim fez a gente ser visto de um modo diferente. Falou, poxa, mas por que certas músicas não? E nós poderíamos pensar, poxa, mas os convidados ouvem, né? Deixa o pessoal dançar. A gente falou, não condiz com a nossa fé, não é? Então, assim, ter esse posicionamento, né? Muitas vezes os pais diante dos filhos, adolescentes, crianças também,
ter essa palavra, essa direção mais firme com relação ao que a igreja também nos coloca, né? Então, muitas vezes esse respeito humano, não vou falar isso porque, né, no mundo de hoje, meu filho vai passar vergonha porque vive diferente dos outros. Não, nós como família temos que zelar pelos valores, né? Orientar os filhos, orientar os jovens, né? Conforme a palavra de Deus. E por respeito humano, a gente acaba não nos colocando, né? Não exercendo como pais essa missão mesmo firme, né? Como o Senhor nos ensina. Então a gente está na contracorrente, né, do nosso mundo, quando a gente se posiciona também contra o aborto, a favor da castidade, contra as ideologias, por exemplo, ideologia de gênero, ideologias políticas que são contrárias, né, aos ensinamentos bíblicos. Então, tudo isso nos torna sujeitos a perseguições, né, a sermos ridicularizados, mas é preciso sustentar tudo isso, né, pela nossa fé, que a nossa fé não é só palavra, né, não é dizer ter fé, se conformar, se comprometer com o evangelho pregado por nosso Senhor. Muito bem, eu ainda queria voltar um pouquinho sobre aquilo que o Diogo levantou, sobre quando essa referência que o Papa, perguntado ao Papa sobre o modelo de família, e o Papa, claro, falou conforme a doutrina, conforme a tradição da igreja, isso é óbvio. Agora, o que a gente precisa, quando as mídias, né, aqueles de plantão que querem defender outros projetos, ficam causando e trazendo formas até pejorativas, trazendo uma certa condenação no discurso, o que a gente precisa nós temos que defender a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Agora, nós também não podemos assumir o papel de juiz, né, das pessoas. Agora, nós não podemos, a palavra nos acovardar, deixando de falar do modelo de família, porque por causa de uma pressão de grupos que se orquestram, se organizam, querem apresentar, descer, a palavra no popular descer de goela abaixo modelos destruidores da família que Deus sempre sonhou. Isso nós não podemos. Agora, respeito a quem faz seu caminho, né? Veja que é um respeito, Deus respeita. Quando nós fazemos a nossa opção, tendo este grande patrimônio que Deus nos concedeu, que é a liberdade humana, quando nós fazemos uma opção pelo mal, Deus nos respeita. Que você não faça opção pelo mal, mas para dizer da grandiosidade da nossa liberdade. Agora, nós, enquanto cristãos católicos, não estamos autorizados a criar nenhum tipo de juiz, né? Deus seja o juiz dessas pessoas, mas de proclamar a verdade, a justiça, ela tem que acontecer. Na verdade, até porque você estava dizendo o seguinte, como dogma quase da nossa sociedade, quase sempre diz o seguinte: o senhor está dizendo de não deixar descer goela abaixo aquilo que o senhor está vendo que é errado, porque na verdade se diz costumeiramente que silenciar é concordar, quer dizer, eu não falo nada porque o outro está falando, em tese eu estou concordando, não estou rebatendo, ninguém vai brigar nem nada, mais dizer o seu ponto de vista também, principalmente das coisas de Deus, acredito que seja importante. Nós temos que fazer um intervalo, e nosso intervalo aqui é privilegiado, né? Talvez em outros programas e outras modalidades, o intervalo é sempre com comerciais muito longos. Não, aqui a gente medita tudo aquilo que foi apresentado. E nós vamos meditar com uma música, Nada Nos Separará, de Davidson Silva. Coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado
Amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Quem ousará em nos separar? Nada nos separará. Nada nos separará. Nada nos separará. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Muito boa tarde mais uma vez, meus amigos, minhas amigas, querido povo de Deus. Nós estamos na 9 de julho, aqui ainda, no programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, e o programa está sempre aqui do nosso lado, na nossa colaboração, puxando para cá, empurrando para lá, Padre Aldo Lima. É o nosso freio de mão, é o nosso acelerador e assim por diante. Nos trabalhos técnicos, o Wellington está hoje dando aquela colaboração pra gente. Você pode participar nos dias normais, porque hoje está sendo gravado em respeito a você, a gente tem a obrigação de estar avisando a todo momento. Hoje,
Nos dias normais você pode ligar, contudo, pelo 11-3932-1600, onde terá uma pessoa sempre à sua disposição. Pode ligar através do WhatsApp, 11 também, que é o DDD de São Paulo, 983719681. Pode ainda escrever pra gente, família Fonte de Amor e Vida, @radio9dejulio.com.br. Através das redes sociais você pode ver os nossos programas, não só o de hoje poderá ficar à sua disposição, como os anteriores. Pode escolher um tema lá de sua preferência, por que não? Olha, e quando você fizer isso, recomende aos seus amigos, aos seus vizinhos. Se você não gostou, fica quieto, por favor, não fala nada não, senão a coisa vai longe, tá certo? Que normalmente as propagandas negativas vingam mais do que as positivas. Você pode escrever ainda através da Caixa Postal 80-115 São Paulo, CEP 031-95-970, está ali à sua disposição. E nós gostaríamos de dizer o seguinte: se você está à procura de um bom restaurante, é muito simples. Comidas excepcionais, selecionadas, preços durante a semana R$31 para comer à vontade. Tem sucos, tem uma série de comidas lá, e comidas de, olha, outro dia tinha até camarão lá, gente, pelo amor de Deus. Nos feriados sobe um pouco mais, R$42. Onde fica isso daí? Na Rua João Cachoeira 263, isso mesmo, 263. Você que trabalha na região do Itaim Bibi, dá uma corridinha por lá, vai almoçar, fale com o Américo. Se quiser fazer uma reserva para levar os amigos lá, 3079-7578, 3079-7578. Ah, não, mas o teu problema era alugar um apartamento, uma loja comercial. Pois bem, ligue para 2796-5776 e fale com o Vanderlei. WTR Empreendimentos. Um nome difícil de ser pronunciado, mas fácil de ser negociado. Para suas compras diárias ou mesmo mensais, procure sempre Supermercados da Avó. Olha que fazer uma compra hoje em supermercado, a coisa pesa no orçamento. Mas vai lá, conferir. Os preços são imbatíveis e os produtos são de primeira qualidade realmente. Nome singelo, carinhoso, Supermercado da Avó, mas é para a família toda. Loja mais próxima, simples, www.supermercadosdavó.com.br, e ali você vai localizar o local em que a sua economia será sacramentada. Padre Aldo. Queridos ouvintes, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ok, nós estamos aqui falando da carta do Papa Francisco. Nós vamos agora, nesse tempinho agora que nos resta, já finalizando o nosso programa, apresentar as perseguições como fonte, alavancas de santificação, de meios concretos, né? Perseguidos, e porque estou sendo perseguido, agora me curvo e morro de depressão? Não. Perseguidos, conscientes do seu projeto de vida, da sua sintonia com o projeto de Deus, você lutará pela verdade. Isso certamente lhe trará uma alegria interior, uma consolação, diria São Francisco Xavier. A consolação virá depois da perseguição. Deus fará justiça. Veja que a justiça é rápida de Deus, porque você compreenderá, terá a largueza, né, de compreender o que você está vivenciando. E vale a pena, né, que os nossos ouvintes conheçam um trechinho dessa exortação sobre o que o Padre Aldo acabou de falar, que diz assim: a cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos que suportamos para viver o mandamento do amor e o caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e santificação. Lembremo-nos disso quando o Novo Testamento fala dos sofrimentos que é preciso suportar pelo Evangelho, refere-se precisamente às perseguições. E o Papa nos diz mais: abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isto é santidade. Então a grande mensagem é que nós temos que perseverar, persistir, confiar na graça do Senhor, que é somente pela luz do Espírito Santo que nós podemos sustentar a nossa posição como cristãos católicos no mundo atual, e como o padre disse, né, de uma forma
eterna, de uma forma tranquila, amorosa, né? Ser cristão é ser a presença de Jesus para o mundo de hoje, mas de uma forma misericordiosa e amorosa, sem nos omitir, claro, né? Sem nos omitir. Diogo, vamos lá, Diogo, concluindo esta perseguidos para quê? Ou fazer o que com esta perseguição? Meu Como Deus. tirar um proveito espiritual Meu Deus. da vida perseguida porque você aderiu a Jesus Cristo? Padre, tem uma promessa de Nosso Senhor, né? E foi bem no discurso dele já para ser martirizado, porque ele foi grande perseguido, né? De fato. E disse assim o Senhor: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes de vós. O servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. E aí mais um pouquinho para frente fala assim: no mundo vocês vão ter tribulações, perseguições, mas coragem, eu venci o mundo. E agora na própria bem-aventurança, né, Padre? Felizes sois vós porque vão. Ele queria falar isso, serão, mas ele sabia que de fato nós íamos sentir isso, sofrer isso. Mas coragem, né? Vocês terão o reino dos céus. Que promessa maior pode ter uma alma, um coração, uma família que essa? Você terá o reino do céu, ou seja, a eternidade, aquilo que não passa, o hoje sem fim, a glória eterna. Ali nós vamos conviver, gente, com todos os santos que foram perseguidos. São Pedro, São Paulo, os santos, os primeiros mártires da igreja, aquelas famílias que foram perseguidas da igreja que estão hoje no céu. Vocês já imaginaram sentir o abraço deles e falaram: vinde bendita do meu Pai, eu conheço vocês, somos irmãos. Então eu quero encorajar, Padre, o senhor, o Rubens, nós, famílias, a viver mesmo a nossa fé cristã católica e não ter medo, porque tudo passa, né? Nada nos separará, como nós escutamos, do amor de Deus. Ana, para encerrar, uma palavrinha ainda? Eu queria partilhar mais um trechinho de 2 Coríntios, que tem tudo a ver com o que a gente colocou aqui. Portanto, não nos acovardamos. Se o nosso exterior vai se desfazendo, nosso interior vai se renovando dia após dia. A nós que temos um olhar fixo no invisível e não no visível, a leve tribulação presente nos produz uma carga incalculável de glória, pois o visível é transitório e o invisível é eterno. Então nós temos uma meta, né, que é fazer a vontade de Deus, alcançar o céu. Então não podemos, né, nos acovardar nesse caminho, mas assumir realmente que a gente não está sozinho, que o nosso Senhor caminha ao nosso lado nesse processo de santificação. Então coragem a todos. E o casal, Diogo, Ana, que são jovens, recém-casados, que Deus possa grandemente abençoar e continuar na missão de evangelizadores. Perseguidos também serão. Aguarde, viu? Porque se ela já tem perseguição, aumentará. Mas tudo para a glória de Deus. A você, ouvinte, que esteve conosco, queremos nos encontrar aqui na Rádio 9 de Julho. Você aí, atento à nossa conversa, à nossa pregação, à nossa catequese. No próximo domingo também, às 15 horas, estaremos aqui, se Deus quiser. Receba a bênção de Deus a você que esteve atento para a sua casa, para o seu trabalho, para a semana que você está iniciando, quem sabe você sendo perseguido lá no trabalho, para que Jesus coloque a mão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E até domingo, se Deus quiser. E Ele sempre quer. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida.
Apresentação: Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa, cuidai bem